Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio da nossa série de podcasts SD Cash. No primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre Google Ads, né? A gente respondeu algumas perguntas como saber quando o meu cliente vem através do Google Ads. E hoje a gente vai responder aqui uma série de perguntas que chegam pra gente sempre, também é um tema muito recorrente, muito interessante. Como segmentar de maneira correta, né, o nosso público-alvo em campanhas de Facebook e Instagram Ads. César, vai lá. Fala Sony, fala galera, tudo bem, beleza? Bem-vindos aí ao nosso segundo episódio, espero que vocês gostem desse formato aí de dicas rápidas e se vocês tiverem alguma sugestão ou outros temas, sugiram pra gente aqui, por favor. Sobre o tema de hoje, vamos lá. Como segmentar as campanhas no Facebook e no Instagram? Acho que o primeiro ponto é o seguinte, não é o tema de hoje, mas você tem que identificar o seu público. Quem é a sua persona, quem é o seu público-alvo? Ah, vendo para todo mundo. Não, você tem um carro-chefe, você tem um público principal aí que você tem que mapear, que você tem que identificar. É homem, é mulher, é os dois, é jovem, é mais velho, trabalha, não trabalha, dono de casa. E cara, identifica esse público, aí a gente parte para segmentação. Na parte de segmentação a gente tem o seguinte, tem, sei lá, umas 1000 possibilidades, mas a gente vai falar de forma resumida aqui o que você pode fazer. Né? Você pode setar a região, a parte geográfica, né, onde essa pessoa mora. Então, um raio de quilômetros ao redor de um ponto ou uma cidade específica, um estado, um país, um continente, enfim. Você pode colocar ali qual que é o raio de segmentação que você quer geograficamente. Esse já é um primeiro ponto, é interessante para você não desperdiçar verba com pessoas que nem podem ser seus clientes e tal. O segundo ponto é setar ali sexo e idade, parte demográfica, né? Homem, mulher, ambos, menor de 18, maior de 18, até 30, até 40, até 50, até 60, mais de 65, né? Que é o limite da segmentação. 65 é o limite, ou 65 mais, que daí é indeterminado. Passados esses dois primeiros pontos padrões, né? A gente tem uma parte muito interessante, que eu vou passar a bola para o Sony falar agora, que é a parte de segmentação por interesses. Tá? É um pouco mais avançado, então você identifica padrões de comportamento e daí tem algumas possibilidades lá. Vai lá, Sônia. Legal. Exatamente. Na verdade, como o César bem colocou, existem diversas formas e diversas maneiras e diversas opções de você segmentar dentro do Facebook Ads, tá? Vale ressaltar aqui que quando a gente fala Facebook Ads, engloba o Instagram também, né? Porque é a mesma empresa, então o gerenciador de anúncios mais profissional ali chama, né, Facebook Ads, e daí a gente consegue fazer as campanhas dentro do Instagram por lá também. Então, sempre que a gente falar Facebook Ads, entenda-se, né, Instagram também. Assim, na questão de segmentação, essa questão do interesse começa a ficar um pouquinho mais avançada ali, existem vários diversos fatores que a gente pode utilizar para fazer essa segmentação, mas falando especificamente de interesse, você segmenta basicamente pelo interesse que seu público-alvo tem em tais atividades, em tais padrões de compra, de perfil, né? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Futebol, por exemplo, né? Um anúncio, uma campanha de futebol, um aplicativo de futebol, um site ou qualquer coisa do tipo. A gente vai segmentar por Campeonato Brasileiro, a gente vai segmentar pelos times, a gente vai segmentar por futebol, por interesse no Neymar, no PSG, enfim, tem vários tipos de segmentação que a gente pode fazer de acordo com o objetivo da nossa campanha. A questão de objetivo de campanha é outra coisa muito interessante, muito importante a gente comentar aqui, que existem diversos objetivos de campanha. Então, assim, a gente pode fazer uma campanha mais voltada para envolvimento, uma campanha mais voltada para cliques, né, que são cliques no link, outra campanha mais voltada para baixar aplicativos, né, download de aplicativos, enfim, isso também é importante para a gente segmentar nosso público de acordo com o nosso objetivo de campanha. Então, na verdade, assim, o nosso objetivo de campanha, que ele é definido lá no começo, ele ajuda a segmentação, né, ele ajuda na segmentação do nosso público-alvo, né, porque de acordo com a definição do nosso objetivo de campanha, a gente consegue segmentar o nosso público-alvo e depois, posteriormente, né, definidas as regiões, a idade, o gênero e tal, a gente consegue fazer segmentação por interesse e depois diversos outros tipos, né, mas o objetivo não é se estender muito aqui falando sobre segmentações mais avançadas, lookalike, várias coisas que a gente possa vir a fazer aqui, mas o objetivo é desmistificar essa questão de como que funciona a segmentação nas redes sociais.
Perfeito, cara, é isso aí. Acho que para quem está começando é importante saber que dá para anunciar tanto no Facebook quanto no Insta no mesmo gerenciador. Você precisa ter o perfil do teu público, né, para cadastrar as informações principais, criar alguns interesses em comum desse público, além da sua empresa, né, o que eles gostam, o que eles consomem, quais são os padrões ali, se tem filho, se não tem, esse tipo de coisa você consegue configurar ali na parte de segmentação avançada. Não vamos entrar, como o Sony falou ali, em lookalike, em listas de e-mail, enfim, de outras formas mais avançadas que você também pode usar, tá? Mas quem tiver dúvida sobre isso, manda pra gente, a gente dá um jeito aqui de criar um tutorialzinho ou criar algumas dicas rápidas sobre, mas é um pouco mais complicado. Acho que uma última dica válida ali é em relação aos placements, né? Aos locais onde esse anúncio vai aparecer. Por padrão, você aparece de acordo com o objetivo da sua campanha em todos os placements, né, que inclui anúncio na galeria de vídeos ou no feed de vídeos, anúncio no meio dos vídeos do Face, do Insta, enfim, no feed, nos stories, são acho que 12 ou 13 placements. Uma dica que a gente dá se você não tem muita verba, se você quer focar, tenta colocar principalmente nos placements principais, que é o feed e os stories, tá? Tanto feed de Facebook e Instagram, de acordo com o teu objetivo, e questão dos stories. O último ponto é para você identificar se vale a pena anunciar no Face ou no Insta. Muita gente fala, o Face já está morto, o Face já não funciona mais. Muito pelo contrário, tá? Dependendo do mercado, a parte de varejo, a parte de venda em massa e tal, ainda funciona muito bem e muito melhor no Facebook. Então, cuidado para não cair, não ter um preconceito, tá? E você tem que sempre pensar o seguinte: você não tem que anunciar na rede social que você usa, você tem que pensar qual rede social o seu consumidor usa. Então isso é muito importante, porque a gente vê recorrentemente muita gente que tá viciada em Instagram, tá, né, muito nessa vibe, querer focar todas as campanhas da empresa pro Instagram, sendo que é a rede que ela usa, mas não necessariamente a rede que o paciente, que o cliente, que o consumidor vai usar, né? Falando de todas as gamas e segmentos que a gente possa atender ali, da saúde ao varejo. É muito importante você levar isso em consideração, então não desconsiderem uma ou outra rede porque você usa uma rede distinta. Beleza? Exatamente isso aí, exatamente isso aí. Na verdade, você tocou num ponto muito importante, que é a questão de qual rede usar, né? A gente está falando aqui só de Facebook e Instagram, mas obviamente tem outras redes sociais que às vezes, né, o teu público tá lá, ou enfim, né, então Twitter, LinkedIn, enfim. E é exatamente isso. Na verdade, a gente não pode ter esse preconceito, entre aspas, de anunciar na rede social que a gente usa, né? A gente tem que anunciar na rede social que o nosso público usa. Então, assim, não, mas eu não vou anunciar Vi várias pessoas, já várias pessoas falando isso. Eu não vou usar o Facebook, eu não vou anunciar no Facebook, porque eu não abro o Facebook faz 5 anos, eu não tenho conta, eu só uso Instagram. Mas e teu público-alvo tá usando o Facebook? Então, assim, a gente não pode ter ser orientado por esse resultado próprio, né? A gente tem que se balizar e utilizar a rede social que o nosso público-alvo, né, tá utilizando. Mas eu acho que é isso, né? O objetivo desse podcast é a gente dar dicas rápidas sobre alguns temas, então a gente não vai se aprofundar tanto aqui, mas eu acho que toda dica é válida. A gente vai ter os vídeos para isso, né? Relembrando que a gente faz vídeos sempre que possível falando sobre temas específicos, a gente se aprofunda um pouco mais, mas o podcast é para a gente dar dicas mais rápidas e responder a todas as perguntas que chegam para a gente aqui. Acho que por hoje é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem aprofundar em algum tema, mandem pra gente e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.